Olá, uma boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Entrevista em Foco, ao vivo aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Hoje a nossa convidada nessa sexta-feira, aquela sexta-feira sempre diferente, dedicado para você, mulher. Hoje a nossa convidada é ela, Maria Eduarda Marge, consultora de negócios, que já é de casa, já está ficando famosa, né? Maria Eduarda, seja bem-vinda e mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, gente. Boa tarde. Muito obrigada. Tá gostando desse momento? Tanta informação, né? Maria Eduarda, tá bem legal, né? Eu tô achando incrível, né? Principalmente por propagar esse tipo de informação que é extremamente necessária. E a gente até fez aquela vinheta, aquele material bem legal, né? Aquele vídeo produzido que fala que agora, né, a mulher tem vez, tem voz. É isso mesmo, né? Chegou o momento e a cada dia você está buscando espaço, né? Eu acho que são os pequenos detalhes que a gente vê que a mulher está tendo representatividade, né? Então, quando a gente vê uma mulher sendo entrevistada toda sexta-feira e levando esse tipo de assunto, né? Levando esse assunto que as mulheres gostam e focado nas mulheres, é incrível, né? São os pequenos passos que a gente vê que a gente está mudando. Estão mandando muito bem aí toda sexta-feira aqui com a gente. Lembrando a você que você pode estar enviando as suas perguntas e as suas dúvidas através da nossa live no Facebook, TV Câmara Cubatão. Encaminhe as suas perguntas, suas dúvidas e também estamos ao vivo pela TV Polo, pelo Canal 11. Maria Eduarda, nós estamos com uma semana bem legal, com vários assuntos, mas você separou um assunto bem importante para as mulheres. A gente até comentava durante alguns dias aqui, até nas sextas-feiras também, sobre a importância da mulher, né, empreendedora, e este é o nosso tema de hoje, é isso mesmo? Exatamente. O tema de hoje é o empreendedorismo feminino. Então hoje eu vou dar algumas dicas, eu vou falar como esse mercado está crescendo, as dificuldades que as mulheres enfrentam, o lado positivo e o lado negativo, né, da mulher empreender, os erros, os acertos. Se eu puder dar algumas dicas também para alavancar o negócio de todo mundo também. Você acha que essa palavra, já começando sobre esse tema, essa palavra empreendedor, empreendedorismo, assusta às vezes as pessoas? Falam, meu Deus, isso não é para mim, não, eu vou ficar só aqui na informalidade, esse negócio é coisa para empresa grande. Você acha que assusta no começo? Com certeza, as pessoas elas têm aquela ideia de que o empreendedorismo é só para aquela pessoa que tem um espaço físico, que tem funcionários, que tem um CNPJ. E não, né? É exatamente o contrário. O empreendedor, se a gente olhar a definição de empreendedorismo no dicionário, empreendedor é aquela pessoa que tem uma visão aguçada para resolver os problemas da sociedade. Então, se eu identifico um problema, eu consigo resolver um problema, eu consigo gerar lucro, eu consigo gerar emprego, gerar receita, eu sou uma empreendedora. Isso é muito interessante. As pessoas não têm, né, essa visão. As pessoas acham que precisa ter um espaço físico, as pessoas acham que precisam ter um CNPJ e não. Apesar de ser muito importante, é interessante a gente falar disso também. Você acha que está crescendo bastante essa questão do empreendedorismo? Somente na crise, né? A crise, talvez a gente não possa falar sempre que não teve uma coisa boa, acho que não teve um momento bom, né, o que aconteceu esse ano, mas as pessoas buscaram, né, ferramentas alternativas, e, por exemplo, a questão de almoço, por exemplo, marmita, né? Hoje todo mundo está fazendo entrega. Você acha que acabou esse ano sendo o ano dessas pessoas também para isso? Com certeza. Se a gente para analisar dados, a gente vai ver que hoje possuem mais de 54 milhões de empreendedores. E até o final de 2020, se a gente seguir o ritmo que a gente segue, mais de 1/4 da população vai empreender. Ou seja, mais de 1/4 da população vai estar à frente do seu próprio negócio. Isso é muita gente, isso é maravilhoso. E esse momento que nós estamos vivendo durante essa crise e tudo mais, tem gente que fala que é na crise que as pessoas crescem, né? É isso mesmo? Você acha que tem um pouquinho disso, Maria? Na realidade, eu acho que o empreendedorismo na crise, ele surgiu, se a gente parar para pensar, a pessoa foi mandada embora, ela foi desligada da empresa que ela trabalhava, ela precisava de uma fonte de renda e ela não tinha, então ela decidiu empreender. Então ela decidiu vender o bolo de pote, ela pensou em vender a marmita, revender algum tipo de coisa. Então, principalmente nesse período de pandemia, que caiu muito esse desemprego, as pessoas começaram a empreender bem mais. O índice, se a gente para olhar, o índice de março até agora subiu bastante. A tendência é crescer, você acha que vai ficar? Eu até comentava até com uma proprietária de um restaurante, ela é uma mulher, né? Vou mandar um grande abraço para ela, para a Dilma, e a gente comentava sobre isso, sobre esse momento. Ela falou, mas que eu acho que agora vai ficar. Eu acho que agora as pessoas vão acabar ficando mais na questão de marmita, vão estar saindo menos, até esse momento passar, não vão se sentir seguros. Então, assim, ela falou, eu acho que isso vai ficar um bom tempo. Você acha também que está acontecendo isso? Vai ser? Eu acho que a palavra-chave desse momento, as pessoas estão se reinventando.
Então, as pessoas, elas às vezes vendiam marmita, mas só no espaço físico. Com a pandemia, né, com o isolamento social, elas começaram a vender na internet, começaram a divulgar em outros lugares, e elas estão vendo que isso não vai voltar ao normal, né? Então, quando as pessoas, elas se reinventam, elas veem que a pandemia, ela vai passar. O legado que ela construiu durante a pandemia não vai passar. Então, isso está sendo muito bom também. As pessoas, elas estão se redescobrindo, elas estão se reinventando durante a pandemia. Nós temos aqui uma frase bem legal que fala que o empreendedor não é sempre aquela pessoa das pessoas redes sociais. Empreendedor possui características como criatividade, proatividade. Tem também essas dicas, né, legais também, ainda mais para as pessoas que falam assim, eu não gosto muito de venda porque eu não sou bom, Maria Eduarda, para isso. Você encontra, você enfrenta esse clamor das mulheres, por exemplo? Muito. Tem muitas mulheres que falam, como que eu vou empreender se eu não gosto de andar de salto, se eu não gosto de andar de maquiagem? As pessoas, elas têm que tirar, né, isso da cabeça de que o empreendedor não é aquela pessoa que sempre vai andar de terno, sempre vai andar de gravata, de vestido, de salto e maquiada, né? O empreendedor, ele tem características que são intrínsecas, né? Então, é aquela pessoa proativa, é aquela pessoa criativa, é a pessoa que ela vê no problema uma oportunidade de crescer. Isso é o empreendedor, né? O empreendedorismo, ele vai muito além de como você se veste, como você fala. Ele vai da maneira que você soluciona o problema que você tem. Não tem uma cartilha, né, para você falar, mas eu sou tímida, mas eu não sou bom nisso. Na verdade, eu acho que tem que fazer o que gosta, Maria Eduarda, é isso também? Você dá uma dica sobre isso, e principalmente também para quem fala, por exemplo, eu não sou bom na cozinha, às vezes eu não sou bom, mas eu sei fazer isso. Mas também, às vezes, ela vai se descobrir nesse momento, né? Eu me lembro que eu estive aqui com o Roberto, que ele falou que nesse momento da pandemia, ele tem um projeto social bem legal, ele falou, Michael, eu me descobri na cozinha. Do nada eu comecei a fazer as coisas aqui, eu falei, caramba, o negócio é legal, e comecei a gostar. Então nem sempre também aquilo que você não gosta, às vezes você precisa conviver, participar, sentir mais para falar, caramba, não é porque é legal esse negócio mesmo? Em um primeiro momento, quando a gente pensa em empreender, a gente precisa pensar no que faz, né, o nosso olho brilhar. O que eu amo? Com o que eu amo trabalhar? Hoje, eu amo trabalhar ajudando empreendedores a crescerem cada vez mais. Por isso, hoje eu sou consultora e eu sou empreendedora. Tem gente que ama fazer bolo de pote, trabalhar com culinária, com doce, né? A parte da confeitaria. Tem gente que ama vender marmita, vender bijuterias, roupas. Então, em um primeiro momento, a gente precisa pensar o que faz o meu olho brilhar, o que eu amo fazer. Eu amo fazer isso. Então, eu vou estudar, eu vou ter uma base, eu vou crescer de maneira consciente em cima daquilo que eu gosto. Os olhos têm que brilhar, é tipo um relacionamento, né? Amor à primeira vista. Com certeza, com certeza. Você falou algo importante, Maria Eduarda, sobre a questão de estudar o tema, preparar o tema. Também não posso, assim, meus olhos brilham para a cozinha, mas eu não tenho, né, toda aquela questão de, por exemplo, começar a vender marmitas, e eu coloquei na internet lá que estamos vendendo marmita, e daqui a pouco eu não suportei de tanta gente pedindo, você vai deixar a cliente na mão, e aí você acaba já se prejudicando. Então tem que estudar essa questão do que você vai trabalhar também, isso é importante. Uma das dicas que eu sempre dou é estude. O estudo, ele é a base de qualquer coisa. Nossa, mas e se eu perdi um mês estudando aquilo e não deu certo? Estudo, nunca perca de tempo. Estudo, aí, ele é investimento. Então, eu estou pensando em abrir uma confeitaria. Eu vou pesquisar confeitarias no meu bairro, vou pesquisar pontos de acesso, eu vou pesquisar o preço da colherinha, o preço da tampa, o preço do pote, o preço do ingrediente que eu vou usar, eu vou ver vídeos. Hoje, na época principalmente da pandemia, as redes sociais, elas estão aí para ajudar muito a gente. Então, a gente tem muito curso online gratuito para esses empreendedores novos, né? Se a gente olhar, tem o Sebrae, tem o Senai, tem várias faculdades particulares que estão disponibilizando os cursos gratuitos para a pessoa começar, para a pessoa saber, meu Deus, quero empreender, o que eu vou fazer? Vou ver um curso, vou olhar, ver por onde começar. Esse momento realmente começou muitas plataformas, né, com cursos gratuitos, tem o Senai, o Senac, até universidades, né, sim, com atividades bem legais para as pessoas participarem, para poder entender como é que funciona. E é até bom, né, porque você vai ter essa sementinha de estudar, de voltar para a escola, apesar tem pessoal que não gosta de estudar muito, né, a galera que não curte muito, porém, sempre é importante estudar, né? O estudo, ele é a base, o estudo, ele é essencial, eu não consigo fazer nada sem estudar. E eu não estou falando que você tem que ficar 3 anos com a sua ideia no papel, porque isso acontece muito. Eu vejo que as pessoas, elas têm tanto medo de executar aquela tarefa, que elas passam anos com aquela ideia no papel. Então, elas sabem tudo daquela ideia, mas elas não colocam em prática. Então, não é isso que eu estou falando. Mas eu também não estou falando para vocês, quero vender bolo de pote. Amanhã eu vou começar a vender. Não. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que ter um tempo hábil para eu me programar, para eu saber aonde eu vou começar e o que eu vou fazer. Você falou assim, os olhos têm que brilhar, Maico, e tudo mais.
foi para você? Na sua vida também aconteceu isso? Todo esse momento que acontece hoje sobre a questão de falar com a mulher, de ser empreendedora, de ser responsável, né? Por trazer o dinheiro para sua casa. Você também imaginava isso para sua vida, Maria Eduarda? Se eu falar que eu imaginava tudo que eu estou vivendo hoje na minha vida, eu vou estar mentindo. Mas, como eu já falei, eu sou formada em Direito e eu escolhi a faculdade de Direito para ajudar pessoas. Então, quando eu ajudo pessoas, eu me sinto bem. Quando eu escolhi esse ramo do empreendedorismo, eu tenho um escritório e as pessoas elas me procuravam por erros pequenos. Elas me procuravam falando, meu Deus, eu recebi uma multa de um determinado órgão e eu recebi uma multa de 15 mil reais, o que eu faço? E eu pensava comigo, meu Deus, ele podia ter evitado essa multa e não ter gasto 15 mil reais. Por que ele não evitou essa multa? E eu e a minha sócia, Jéssica, começamos a perceber que os empreendedores, eles estavam gastando muito dinheiro, eles sempre estavam gastando dinheiro com multas que poderiam ser evitadas. Foi aí que a gente começou a pensar, poxa, se a gente ajudar esses empreendedores quando o órgão chega lá ou quando qualquer coisa chegar, eles não gastarem esse tipo de dinheiro. E aí foi quando a gente descobriu, né, a consultoria e que isso deu muito certo e as pessoas amam e a gente também trabalhar com a prevenção. Então a gente prepara todo um estabelecimento para, por exemplo, chegar um órgão fiscalizador e ele não encontrar nada naquele estabelecimento passível de multa. Então foi algo natural que foi acontecendo. Foi. Mas a sementinha do direito, da faculdade, como é que aconteceu para você? Tinha alguns exemplos ali próximos? Você escolheu para isso porque eu gosto, Não, eu quero fazer? Como é que eu não aconteceu? tenho ninguém na minha família do ramo do direito. Olha aí. Mas foi o que eu te falei, eu pensei em ajudar pessoas. E eu sempre tive essa ideia de que o acesso à justiça era só para quem tinha dinheiro. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Então o meu primeiro estágio foi na Defensoria Pública de São Vicente e que eu lidava diretamente com essas pessoas, a Defensoria é um órgão para pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Sim. Então isso me encantou muito. Então eu estava ali ajudando pessoas, eu estava fazendo o direito delas ser exercido. Então aí eu já comecei a ver que era isso que eu amava, era isso que fazia meu olho brilhar. E hoje eu no útil ao agradável fazendo esses empreendedores a crescerem cada vez mais. Você acha que falta muito isso, Maria Eduarda? Dentro das escolas também a gente saber os seus direitos e deveres, né? Principalmente os jovens, né? A galera que está chegando agora formando opinião, né? Dentro da escola. Você acha que é importante a gente entender direitos e deveres e falta isso também? Eu acho que falta o acesso à informação. Eu acho que falta um pouco também das pessoas irem atrás da informação. Hoje a internet está aí disponível para quem quiser perguntar, para quem quiser estudar. Mas eu acredito sim que a informação, se ela é vinda da base, acaba acarretando menos problemas. E quando a gente fala sobre o empreendedor, tem criatividade, produtividade, visão ao longo prazo. Olha aí uma dica importante aí. Perseverança e positividade. Eu sei que você fala um pouquinho sobre esses pontos, mas principalmente aqui, quando você fala, Maria Eduarda, sobre visão ao longo prazo, que é uma preocupação das pessoas também, né? E quando eu estou começando o comércio, eu já quero os lucros, né? Primeiro mês, nossa, não entrou nada, não consegui. E aí precisa dessa questão de um consultor de negócio para poder te ensinar e te mostrar que é um longo prazo, que você vai acertando as contas, você vai investindo primeiro para lá na frente. É isso mesmo? Se a gente para olhar os dados, o Sebrae fala que a gente não pode esperar lucro antes de 1 ano do meu negócio. Então as pessoas elas pensam assim, hoje eu abri uma confeitaria, amanhã eu quero que essa confeitaria me dê 10 mil reais de lucro. Sua confeitaria não vai te dar 10 mil reais de lucro. E as pessoas falam, nossa, mas você está desencorajando o empreendedor. Eu não estou desencorajando, eu estou falando que empreender primeiro. Empreender não é fácil. Não vou pintar que o empreendedorismo é um mundo maravilhoso, porque não é. O empreendedorismo, a gente tem esse medo de não ter essa renda fixa, né? Eu acho que esse é o maior medo de todos os empreendedores, de não ter uma renda fixa. E se eu não vender nada hoje, o que eu vou fazer? Quando você empreende, ninguém te fala que você vai ficar preocupada com boletos, que você vai ficar preocupada com pagamento de aluguel, que você não vai saber se você vai... Você tem que se preocupar em manter manter os clientes que você tem, se preocupar em agregar novos clientes para sua empresa, pagar funcionário, pagar aluguel, pagar imposto. Então, empreender não é fácil. Mas, Marca, eu vou te falar uma coisa, ninguém te conta do empreendedorismo que você consegue mudar o mundo através do seu ideal. Então, se hoje eu tenho um ideal, se hoje eu sou empreendedora, eu estou mudando um pedacinho do mundo através do meu ideal. E isso é incrível e ninguém paga. É um desafio ser empreendedor hoje no Brasil, principalmente, porque a gente comenta muito isso também, né? Principalmente nas redes sociais, as pessoas fazendo comentários sobre a dificuldade hoje, né, de você ser um empresário, a questão dos impostos e tudo mais. Mas é o que você falou, né? Quando faz o que gosta e tenta enfrentar o desafio. Mas quando você falou sobre a questão de 1 ano, foi isso, Maria Eduarda? 1 ano. 1 ano, então já assusta também. Já assusta. Meu Deus, então 1 ano. Mas tem que ter um capital de caixa ali, tem que ter retorno, você tem que
preparar toda essa questão financeira para o ano, então? Na realidade, depende do ramo que você quer atuar. Então, eu pretendo vender bolos de pote e eu não pretendo abrir um espaço físico. Hoje, eu pretendo vender bolos de pote na minha casa e divulgar na internet. Ou seja, eu já vou economizar com funcionário, eu vou economizar com água, luz e com aluguel. Eu só vou ter os gastos dos meus ingredientes, do meu pote, da minha tampa, da minha colher. Entendeu? Então, tudo requer o estudo, entendeu? Eu vou abrir um espaço físico, eu preciso ter um dinheiro X. Eu vou vender na minha casa um dinheiro Y. Eu vou vender na internet, quem é que vai entregar esse bolo de pote? As pessoas vão vir retirar, eu vou contratar um motoboy, eu vou cobrar taxa, eu não vou, e aí tudo isso depende pra gente falar de capital inicial. E acaba tendo espaço para todo mundo, né, Maria Eduarda? A gente vê, por exemplo, a gente fala muito aqui de Cubatão, nós temos muitos restaurantes aqui, né, na nossa cidade, e é impressionante, o pessoal aqui sempre, você passa no restaurante, está cheio, vai no outro, tá cheio, na frente está cheio, então a clientela, né, sempre tem, e você não pode ficar também preocupado, ai meu Deus, eu tenho um restaurante, abri um aqui a 5 minutos do meu. O diferencial é você que faz. Também é um segredo importante para você falar isso para as pessoas. Muito. Eu costumo falar muito isso para os meus clientes. Eu não preciso me preocupar com o meu concorrente. O meu concorrente, ele pode ser o meu amigo. Eu tenho que ter essa interação. Então, eu tenho 3 donos de restaurantes. Eu posso compartilhar os meus medos com ele. Porque o problema que eu passei é o problema que talvez ele já passou e ele já solucionou, né? A gente tem que tirar um pouco isso da cabeça dessa rivalidade, né? Eu preciso vender isso. Quando a gente fala de rivalidade, a gente fala de preço. E se a gente fala de preço, quando a gente fala de cliente. O cliente, ele vai embora e ele vem pelo preço. Quando a gente fideliza amigos, ele vem e ele fica pelo tratamento, ele fica pela fidelização. Então a gente não pode pensar em preço, porque eu já vou vender meu bolo a 3, ele vai vender a 2, eu vou vender a 1, ele vai vender a 50. Daqui a pouco nós vamos estar dando nossos bolos de graça por concorrência. E a gente não pode pensar nisso, eu tenho que saber o meu valor. Por isso, preço é diferente de valor. Tá, que aula, hein, Eduardo? Pelo menos quando você falou assim, ele, no caso assim, ele, quando a gente tem um Vitor aqui na frente, no caso ele não vai vender, ele vai comer os bolos, né? Então ele vai ser um cliente fera, que a gente vai ter muito aqui. O Carlos Olegário Júnior, tendo em vista o cenário atual econômico do Brasil e o crescimento notório de mulheres empreendedoras, qual seria o seu conselho para as mulheres que estão na audiência e não têm coragem de colocar o seu plano em prática, até mesmo por palavras contrárias vindo muitas vezes de membros da própria família? Carlos Olegário, obrigado pela participação. Realmente, né, é um tanto difícil, né, quando a gente fala sobre isso, sobre o apoio, né? Se eu pudesse dar uma dica para essas mulheres é busque inspirações. Até hoje em dia eu busco inspirações. Então eu procuro pessoas no meu segmento que tiveram já uma oportunidade melhor que eu e eu procuro me inspirar nessas pessoas, além de conversar, né? Eu acho que não tem melhor incentivo do que eu conversar, do que eu externar a minha ideia e enxergar de um outro ponto de vista o que a pessoa acha. Mas eu acho que a inspiração ela é essencial. E entra aquilo que a gente vem comentando também sobre as amizades, a relação das pessoas, né, Maria Eduarda? A gente vem comentando muito sobre isso. Você tem que andar com pessoas que queiram pensar alto, né, que sonham alto, que quer fazer você uma pessoa melhor. A gente tem que ficar feliz com a felicidade do outro. Tá faltando isso também, né? Mike, eu costumo falar, tem até um meme que a gente fala que custa R$ 0 ajudar um amigo empreendedor. Então, se eu tenho uma amiga empreendedora, não custa nada eu curtir, eu comentar, eu salvar o post, eu indicar. Isso é amizade, né? Não tem marketing melhor do que o boca a boca, do que a divulgação. Então, se as pessoas que estão ao meu redor, elas me ajudam nessa divulgação, por que não? Por que ao invés de eu comprar um lanche em uma rede de fast food grande, eu não vou ajudar meu amigo que acabou de abrir um carrinho? Por que ao invés de eu comprar uma joia em uma loja, por que eu não vou comprar uma bijuteria na loja da minha amiga? Uma roupa em uma loja grande, na minha amiga que acabou de abrir uma loja de roupas, né? Então, acho que falta um pouco disso, das pessoas se conscientizarem com quem está do lado e ajudar os pequenos empreendedores também. No Facebook rolou muito isso, né? Nas plataformas aí, a galera falou, marque o seu amigo empreendedor, você que tem algum comércio, marque aqui, vamos mostrar para as pessoas que a gente tem aqui perto da gente isso. Isso foi legal também, fortaleceu na internet. E você acaba conhecendo, caramba, né? Porque eu sempre comento isso na rede social, quando alguém quer, eu estou precisando de alguém para arrumar meu ar-condicionado. Aí posta num grupo, né? De Cubatão tal, de Santos tal, lá, amigos de Cubatão, por exemplo, aí vai lá todo mundo. Eu conheço esse, conheço esse. Então, assim, esse fortalecimento é importante, da gente ter essa corrente de amigos. Eu trabalho com isso, você trabalha com isso, e a gente se entende, a gente se ajuda.
Olha, no começo do ano, eu e a minha sócia Jéssica, nós participamos de um workshop chamado Chá das Comadres. Ele é daqui de Cubatão, ele é idealizado pela Jaque, e é muito interessante, porque você acaba criando um grupo de pessoas que saibam fazer várias coisas. Então, se eu preciso, foi o que você falou, arrumar o ar-condicionado, eu tenho naquele grupo mulheres que arrumam o ar-condicionado. Então, eu vou ali perguntar àquela mulher, mulheres que vendem bolo, que vendem docinho, que vendem salgado. Então, isso é muito interessante também. É a gente estar, né, nesse meio, é a gente fazer essa interação. Tem um segredo para isso? Para essa questão das redes sociais, principalmente? Você acha que as pessoas estão precisando também adentrar mais nas redes sociais e também profissionalmente entender a rede social? Eu acho que as pessoas precisam, exatamente o que você falou, entender como funciona a rede social, entender como funciona o mecanismo de engajamento, entender como funciona esse mecanismo de, por exemplo, se a gente fala do Instagram, de hashtag, dessas coisas, de como divulgar o meu produto na rede social. E o Instagram, né, virou uma força muito grande, né, de vendas, né? certeza. Impressionante. Antigamente a gente tinha o Facebook, mas hoje o Insta virou uma plataforma de vendas. Com certeza. E as pessoas sabendo usar o Instagram, né, elas podem chegar a lugares incríveis. Tem pessoas que têm milhões de seguidores, faturam valores absurdos e não têm uma loja física. Só vendem pelo Instagram. É também uma opção, você acha legal também? Principalmente as pessoas dizem, olha, eu não trabalho com loja física, só entrega e tal, ver produtos na internet. Tem essa questão também de a gente comprar alguma coisa pela internet, não tocar, não entender como é que é, mas cada comerciante, cada plataforma tem o seu entendimento, né? Você vai ganhando confiança também, as pessoas vão começar a comprar mais. Mas é um momento interessante também, hoje bem menos, né? Existem empresas se preparando com estrutura física, hoje não, é uma plataforma digital gigante. Eu acho que as redes sociais elas estão aí para dar um empurrão para os empreendedores que não têm tanto capital inicial e querem começar a empreender. Então, olha que incrível eu começar a empreender sem gastar com espaço físico. Porque se a gente começa a falar de 10 anos atrás, quando eu pensava em empreender, a primeira coisa que eu tinha que pensar era em um lugar. Meu Deus, verdade. como eu vou manter o aluguel? Pagar o Hoje, aluguel. eu consigo empreender trabalhando em casa, entendeu? Então, isso é sensacional e as pessoas precisam usar isso ao favor. Principalmente quem está começando no Quando empreendedorismo. você falou sobre ficar em casa, é bom também a gente entender que também tem um horário para você trabalhar. Não é porque eu estou em casa, eu já acordei 9h30, eu vou começar a trabalhar 11 horas. Não tem isso, você tem que também colocar na cabeça que você está trabalhando. Michael, eu te falo que isso é muito complicado e você precisa ser muito regrado. Então, você Sim. precisa entender que você vai acordar às 8, trabalhar das 8 às 6, você vai almoçar do meio-dia à 1, e você tem que se organizar, porque senão aquilo não vai te trazer um retorno. Se um dia você começa a postar no Instagram às 8, depois você posta às 3 da tarde, depois você posta ao meio-dia, e tem um dia que você falou que não tá legal e você não vai vender, então você tem que ter uma constância. Começou essa questão da pandemia, né, e tava ali de terno e gravata, e falava, eu me visto de terno e gravata às 8 horas eu estou pronto. Aí o pessoal fala, não, mas se tivesse, como se estivesse indo para a emissora. Então coloca na cabeça isso, né? Tem pessoas que falam, principalmente nessa época de pandemia, né? Esse negócio de trabalhar de pijama, trabalhar com uma roupa mais à Daqui pra cá vontade, né? todo Daqui pra social, cá arrumado. eu tô de short Mauricinho. Não é legal, né? Então é interessante a gente fazer isso, né? A gente se organizar e a gente pensar que aquilo é o nosso trabalho. Então, se quando a gente trabalhava registrado em uma empresa, eu acordava cedo, eu arrumava meu cabelo, eu me maquiava, por que eu não vou fazer isso quando eu tô tratando do meu negócio, né? Olha aí, Manu, eu não sei se você conhece uma tal de Manu Magias, boa tarde, mandando um abraço para você. Boa tarde, Manu. Alexandre Cardoso, precisa ter pé no chão para empreender. Josefa Melo, boa tarde, grande abraço. Leandro Ginoca mandando abraço, Júnior Martins, Michele Farder, galera participando aqui. E quando a gente fala sobre dentro de casa, estamos vivendo um momento de home office, né? Todo mundo está fazendo. Entra novamente essa questão de critérios, de você colocar na cabeça, eu estou trabalhando. Entra muito essa parte de você se readaptar, né? Nós estamos vivendo novos tempos. Então, se você mora em casa com 5 pessoas trabalhavam fora e agora 5 estão trabalhando em casa, você precisa ter uma organização. Porque se todo mundo resolver trabalhar sentado no sofá na sala, aquilo não vai dar certo. Então, se eu pudesse dar mais uma dica para esses empreendedores é organização, planejamento. Tudo que a gente organiza e que a gente planeja, a gente tem como executar. O quanto é difícil, hein? A pessoa lá na sala, ouvindo filme, ouvindo música, e você dentro do quarto tentando trabalhar. Tem que se adaptar, tem que entender o momento. Tem que viver o momento, mas também eu acho que precisa, como a gente falou, que a gente precisa desse apoio dos amigos. Quando você quer empreender, a gente também precisa desse apoio das pessoas que moram com a gente, né? Então, como você falou, a minha irmã, ela tá comentando, ela mora comigo, né? Então, ela me apoia nas minhas decisões, ela me apoia nisso que eu falo. Ela entende esse momento que agora eu estou trabalhando, eu entendo aquele momento que agora ela está estudando e a gente vai se organizando.
parceria sempre é importante, né? Sempre. Sempre ajuda. Temos algum mito sobre empreendedor? Você fala assim, meu Deus do céu, as pessoas... Mito ou verdade? Com o marido, tem isso? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é: eu não posso me qualificar vendo cursos pela internet. Para eu me qualificar, eu preciso sentar numa cadeira, numa mesa e ter uma lousa. Não. Você não precisa fazer um curso presencial para se capacitar. Você pode ver cursos pela internet, tanto cursos gratuitos quanto cursos pagos, que você vai sim se capacitar. Então, acho que esse é o primeiro mito. As pessoas elas pensam que elas só vão ser capacitadas se elas estiverem diante de uma lousa, de um professor, né, na parte física. E não é assim que funciona. Tem muitos mitos que realmente precisam, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que é um outro mundo. E assusta. Se a gente para pensar, também tem outras pessoas que falam: ah, mas para empreender está no DNA, eu não posso empreender se ninguém na minha família empreende. Não, o empreendedorismo ele não está no DNA. Se eu sou proativa, se eu tenho positividade, se eu penso a longo prazo, eu posso ser sim uma empreendedora, não precisa necessariamente estar no meu DNA. Eu posso construir aquilo em cima de muito estudo e muita dedicação. E só vou empreender se eu tiver dinheiro. Tem Não. aquele caso daquela pessoa que fala, meu Deus, Maria Eduarda, mas eu só tenho R$600 do benefício que liberou o governo. Tem gente que conseguiu fazer daí 600, 1.200, 2.000, 3.000. Olha, eu tenho um exemplo muito prático, que é inclusive da menina que eu compro o bolo de pote, da Daisy. Ela não tinha essa renda, ela recebeu o primeiro auxílio dela do governo, ela investiu os primeiros R$600 nesse projeto dela. Então ela comprou ingredientes, hoje ela está bombando no Instagram, ela está tendo várias encomendas e ela começou exatamente com isso, vendendo bolo de pote em casa, divulgando no Instagram, Facebook, né, e várias outras plataformas, e hoje ela está vendendo. Detalhe ela, que é um principal exemplo, e não me deixa mentir. Que aí entra aquilo que a gente estava comentando sobre a criatividade que você comenta aqui, né? É igual lá na praia, você tá lá na praia, passa toda hora um vendedor, né? Cada um com uma figura, cantando música, dançando, né? Teve aquele rapaz que ficou famoso vendendo água, né? Que hoje também tá dando palestra e tudo mais. Entra a criatividade, né? Escolhas bem feitas também. E eu acho muito interessante quando a gente fala sobre a questão financeira, né? Você só olha a pessoa, nossa, tem que ter um capital, tem que ter muito dinheiro. É possível fazer diferente, como você falou. É possível. E quando a gente fala em criatividade, as pessoas têm a ideia de que a gente vai gastar muito dinheiro. Eu preciso entregar para a pessoa um diferencial. Hoje em dia todo mundo vende marmita, hoje em dia todo mundo vende bolo de pote, hoje em dia todo mundo faz cabelo. Qual é o diferencial que eu vou ter da minha cliente que está comprando a minha maquiagem? Qual é o diferencial que eu vou ter da pessoa que está comprando a minha marmita, o meu bolo de pote? Eu preciso que a pessoa se sinta acolhida. Um exemplo, essa semana a Jéssica, minha sócia, pediu no escritório para o filho dela, sabe aqueles cestos de guardar brinquedo de criança? Ela pediu, na internet todo mundo vende cesto de fazer brinquedo, tá bom. Guardou os brinquedos, chegou o cesto, uma embalagem linda de papel pardo, com um recado, com o endereço do escritório num coração. Ela abriu, tinha uma carta feita à mão, agradecendo o primeiro contato. Ela divulgou aquilo no Instagram, várias pessoas procuraram, e ela não conhecia a pessoa, foi por conta do carinho, do diferencial que aquela pessoa entregou aquele cesto. Quando a gente comprou uma vez maquiagem, legal demais. Todos os lugares vendem maquiagem. Tem uma menina que vende maquiagem e entrega um espelhinho pequenininho, escrito seu nome com caneta permanente, para ter na carteira. Caramba. Todas as vezes que eu abro minha carteira e eu vejo aquele espelho, eu lembro daquela menina e eu falo, meu Deus, meu rímel tá acabando, eu preciso comprar. E eu já linko que eu tenho que comprar maquiagem com ela. Por quê? Porque ela tem aquele diferencial. Ela me cativou com aquilo. Então, são esses detalhes. E fica esse carinho, né? Você se sente próximo da pessoa, né? Pô, eu vou comprar sempre com essa pessoa porque, nossa, me tratou tão bem. Me parece que eu conheço... Tem gente que você conhece uma vez e fala, meu Deus, essa pessoa parece que é da minha família, já é tão próxima que ficou. Porque faz com amor, né? As redes de fast food estão fazendo muito isso agora, essa questão de coraçãozinho e tudo. Isso que você fala é importante, né? Você vai cativando o cliente, você vai ficando próximo. E olha só, a Jéssica, você falou que ela compartilhou, ela divulgou nas redes sociais. Você não espera que um cliente seu vai fazer isso. Você acha, entreguei lá, não vai ter nenhum muito obrigado, nem nada. Eu comprei, são cliente e quem está comprando e quem está vendendo. Mas fidelizou. Essa é a característica de um empreendedor. Ele não está pensando no agora, ele não está pensando em vender o cesto. Sim. Ele está pensando que ele vendeu aquele cesto, mas ele já está pensando a longo prazo. Ele vendeu aquele cesto, mas se ele entregar tudo isso, ela vai divulgar e quando ela precisar de mais cestos, ela vai procurar essa cliente, ela vai procurar esse fornecedor. Então, é isso que é o empreender, né? Você pensar a longo prazo. Não é simplesmente falar, já vendi esse cesto, tá bom, nem vou mais responder ela. Não. Que incrível, né? O quanto é bom, né, fazer o que gosta, né? É incrível.
E temos aqui a pergunta, olha só, essa pessoa sempre participa, o Alexandre Cardoso já é um fã seu, deve ser o number one do fã-clube das meninas aqui, Alexandre Cardoso. Muito obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência. Ele pergunta como usar as redes sociais ao seu favor. Alexandre Cardoso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Usar as redes sociais ao seu favor, que também pode ser uma grande bomba se você não souber usar. Com certeza. Então, se hoje, por exemplo, a gente está falando de Instagram e hoje o meu segmento é o empreendedorismo feminino, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer, abre o Instagram, joga lá, hashtag empreendedorismo feminino, vê o que aparece, vê o que eu posso ter de insights, vê o que eu posso ter de ideias com as coisas que aparecem, né? É muito isso que a gente fala da inspiração. Em quem eu posso me inspirar? Em quem eu posso compartilhar essas minhas ideias? E as redes sociais estão aí para isso, seja Instagram, Facebook, seja essas diversas plataformas, né, de venda. Isso é sensacional. Porque a rede social, ela constrói e destrói. Com certeza. Também, se você começar a ter a questão da negatividade, as pessoas postando coisas negativas, vai acabar com você. Então, é muito importante, né, você conhecer a rede social. Se você entrar nesse mundo, você tem que entender que você vai ficar, né, ali como uma vidraçaria. Então, nada melhor do que conhecer e também dar o seu melhor nos produtos. Eu acredito que a gente tem que dar o nosso melhor não só quando a gente está vendendo na rede social, porque se eu tratar um cliente mal na minha loja física, ele também não vai voltar, ele também vai falar mal, ele também vai me difamar, entendeu? Então eu tenho na realidade que fazer o meu trabalho com excelência, seja nas redes sociais, seja no meu estabelecimento físico. A gente tem que perder esse medinho, Maria Eduarda, de empreender? Tem. Como você colocou aqui, compartilhe suas ideias, comece. Divulgue. O primeiro passo é muito difícil, começar, mas meu Deus, Maria Eduarda, eu não sei se vai dar certo. Tem que começar, tem que ter coragem. Com certeza. Essa é a palavra-chave, coragem. Então, se hoje eu estou pensando em abrir um negócio e eu não fiz nada, primeiro passo, vou criar uma conta no Instagram. Eu vou despertar nas pessoas o gatilho da curiosidade. Então, eu vou fazer um post falando, meninas, vem novidade por aí. Eu vou ler aquilo e vou falar, meu Deus, que novidade que tá vindo. Eu vou ter que seguir essa pessoa para saber que novidade. E aí, com isso, ela nem lançou a ideia dela, mas ela já está despertando naquelas pessoas essa curiosidade. Ela já está aguçando essas pessoas para comprarem dela, para visitarem a página dela. Então, a palavra-chave é comece e tenha coragem para isso. Então comece e depois vem o divulgue, que é o que você falou, sobre a propaganda. A propaganda, ela é a alma do negócio, né? A gente precisa pensar nas divulgações da rede social, mas a gente também não pode esquecer que a divulgação melhor é o famoso boca a boca, né? Exatamente. Isso não tem preço. Eu posso contratar o melhor assessor de marketing que eu tiver. Se o meu produto não for bom, compre já, né? Se o meu produto não for bom, não vai dar certo, porque as pessoas vão chegar até mim, vão consumir aquele produto uma única vez e eles vão embora. Eu não vou fidelizar aquelas pessoas. E hoje você pode fazer também essa propaganda de graça, né, nas redes sociais, né? Claro que quem tem poder aquisitivo, né, acaba contratando ali pacotes, ou tem uma empresa só para isso, mas precisa dar o primeiro passo. E se você colocar vários limites, né? Eu não posso porque não tenho dinheiro para colocar, para divulgar na internet. Não, você pode divulgar de graça. Mas eu não sei como... Não, você pode conversar com seus amigos. É a coragem de novo, voltando. E nós estamos na internet, gente. Se eu abrir o YouTube hoje e colocar um tutorial de como divulgar no Instagram, vão me aparecer 50. Se eu colocar um tutorial de qualquer coisa, vai me aparecer um tutorial de qualquer coisa. Então, hoje falta coragem, porque não falta informação. Antigamente, a gente podia falar que faltava informação. Quando o empreendedorismo começou no Brasil, lá nos anos 90, era muito mais difícil empreender. As pessoas não tinham esse acesso à informação. Hoje, as pessoas têm esse acesso. Então, a gente precisa de coragem, porque informação a gente já tem. Ela tá demais, Maria Eduarda, tá? Olha, Maria Eduarda, acho que ficou aqui uma questão, aqui quando você falou assim, o empreendedorismo feminino e tudo mais, e um homem que pode trabalhar com o público mulher? Homem que também pode entrar nesse mundo também. Qual a dica que você dá? Eu acho que primeiro a gente precisa destruir esse paradigma de que só a mulher pode vender maquiagem, só homem podem ter oficinas mecânicas. A mulher pode ter uma oficina mecânica, o homem pode vender maquiagem. O que vai fazer aquilo é a excelência com que ele desempenha aquilo. Se eu sou uma mulher e eu desempenhar com excelência a minha função de mecânica, eu vou ser ótima no que eu faço, independente de ser mulher ou não. Eu tento fazer uma pergunta difícil, a Maria Eduarda vem arrebentando, mostrando que pode. E agora, eu já conheci a questão da coragem, estou com coragem, já sei como divulgar, só que agora eu estou querendo dar um passo a mais, que é ter o meu CNPJ, de virar uma empresa. E aí chegou esse momento e eu não sei como fazer, Maria Eduarda. Isso é
é essencial na vida de uma pessoa. As pessoas, elas acham que eu só posso ter um CNPJ quando eu tiver um espaço físico, quando eu vender acima de determinado valor. As pessoas, elas querem ter um CNPJ simplesmente por ter. Elas não sabem os benefícios que um CNPJ pode ter. Então, se eu já sou um pequeno empreendedor, eu estou começando, eu posso abrir o MEI. O MEI ele tem um custo muito baixo de R$ 52,25 por mês, e esse valor varia de 1 a 5 reais a mais, dependendo do segmento que eu escolho. O que eu vou ter de vantagem com esse mês? Se eu me acidentar, eu posso receber auxílio-doença, eu posso me aposentar, eu posso receber salário maternidade desse valor que eu pago. E eu não preciso ter um empreendimento físico para isso. Eu posso vender bolos de pote na minha casa, pela internet, pagar o MEI e me beneficiar disso. Caramba, então não tem isso, né? Não. Tenho uma produtora, eu tenho um local físico enorme. Não, a pessoa que está vendendo um bolo de pote, estou ali de bicicletinha entregando, eu posso ter a minha empresa. Ele pode, ele deve, isso é uma segurança para ele. Se eu tô ali de bicicleta e Deus me livre, eu sou atropelado e eu não posso mais fazer bolo, qual é a segurança que eu tenho? Então, se eu cumprir todos os requisitos, né, claro, exigidos pela Previdência, eu posso receber um auxílio durante um tempo para eu me recuperar desse acidente. E mesmo sendo sozinho, só eu vendo bolo de pote, Sim. ou então eu tendo 10 funcionários que vendem bolo de pote. E hoje a gente tem essa facilidade da MEI, né, que é o microempreendedor individual. Então, além de ser uma forma barata, uma forma fácil e rápida, ele te dá acesso a diversas informações. E ele é muito prático, né? Se hoje eu coloco qualquer tutorial, se hoje eu pesquiso na internet como abrir MEI, o que fazer, o que não fazer, a internet me dá tudo isso. É um passo importante, Maria Eduarda, para você crescer, quando você tem o seu CNPJ. Eu acho que também deve ser incrível, né? Eu tenho agora a minha empresa, mas é importante para ele como um empresário, ele como comerciante, mas também para os seus direitos, como você falou. E não é um negócio, né? Um bicho de 7 cabeças, não é nada disso. E tem um tempo assim, ou é difícil, é fácil, é tempo para aprovação? Para abrir o MEI, ele é aberto na hora. Então eu preencho os meus cadastros e você abre o MEI na hora, você tem um CNPJ, e aí quando você tem esse CNPJ, você tem que entrar de mês em mês e pagar as suas contribuições mensais, né? E as pessoas, elas também têm um grande problema, as pessoas abrem um CNPJ e não pagam as contribuições mensais. Aí acontece alguma coisa, as pessoas querem se invaler desse direito, aí não pode. Eu preciso abrir um CNPJ, abrir o MEI e assumir essa responsabilidade de pagar essa taxa todo mês. E tem a questão de descontos, algumas coisas, como é que funciona também? Tem vários empreendimentos que eu falo, eu não quero nota, por exemplo, eu não quero colocar no meu CPF, eu quero colocar no meu CNPJ, acaba saindo com valor reduzido também. Caramba, quanto é legal, né? E quando um empreendedor ele abre o CNPJ, ele está pensando a longo prazo, porque ninguém abre um CNPJ para fechar amanhã. Sim. Então, quando eu abro um CNPJ, eu penso, meu Deus, o meu negócio está fluindo e ele vai dar certo. E para diferenciar o MEI daquela empresa, daquela grande empresa, tem um número de funcionários ou não? Ou como é que é para a gente entender melhor também? Quando a gente fala MEI, é microempresário individual. Então, sou eu e mais um funcionário. Sim. E aí eu tenho um limite de valor que eu posso receber de lucro por mês, a minha renda mensal. Quando eu ultrapasso isso, eu tenho que ser ME, empresário microempresário. Sim. Então, eu vou subindo as escalas na realidade do CNPJ. Isso tem a ver com a quantidade de funcionários e tem a ver com o valor que eu recebo por mês também. E tem a vantagem também de você conseguir também, né, empréstimos, né, para a sua empresa. O Sebrae tem muito isso, né? Tem muito isso. Isso foi um assunto muito interessante. O Banco do Povo, ele inclusive, ele está fazendo isso com uma taxa muito reduzida. E se eu não me engano, acho que é para quem fez cursos no Senai ou no Sebrae, não lembro agora direito, que ele dá essa oportunidade para a pessoa com uma taxa bem reduzida, se é o primeiro empréstimo, e são para pequenos empreendedores. Super fácil, né? Super fácil. Taxa lá bem baixa e você consegue fazer um empréstimo para você readequar o seu espaço também. É importante dizer isso, né? Porque às vezes já mais esse dinheiro para que você pode fazer a manutenção, você pode fazer a questão de estruturar o teu local, então você quer trabalhar, quer comprar mais panelas, você quer comprar mais... Você pode fazer o que você quiser, mostrando ali também a questão do projeto e tudo mais, mas esse dinheiro é para te ajudar. Então, quando a gente fala de empréstimo, a gente só precisa tomar um cuidado. Então, hoje eu tenho uma empresa, eu não tenho dinheiro para pagar minha folha dos meus funcionários, para pagar fornecedor, então eu vou contrair um empréstimo. Se eu só pensar no hoje, quando eu contraio esse empréstimo, eu vou ter um grande problema. Sim, eu tenho que lembrar que mês que vem, eu preciso fazer o meu planejamento, lembrar que mês que vem eu vou continuar devendo fornecedor, tendo que pagar a minha folha de funcionário e pagar a parcela do empréstimo. Então, o empréstimo ele não pode ser contraído no susto, ele não pode ser contraído pensando no hoje, ele tem que ser pensado a longo prazo. Mais uma vez, aquilo que você falou, sobre a gente estudar, sobre a gente se preparar para entrar nesse mundo. Exatamente.
É, lógico que é uma delícia, né? Depois você saber que a sua empresa deu certo, que você começou. Por exemplo, a gente tem muito salão de beleza, que tem pessoas que têm foto lá em frente a uma comunidade, hoje está lá em São Paulo, numa Avenida Paulista. Mas tudo foi preparado. Qualificação, faça bastante cursos, tem isso também, não posso parar, né? Ah, eu Não. consegui agora um salão legal, mas eu sempre posso mais. Foi o que eu falei no começo, estudo é a base de tudo e estudo nunca é demais. Eu não posso, por exemplo, se eu tenho um salão, eu aprendi a fazer uma técnica no cabelo lá em 2000. Eu não posso fazer essa técnica agora em 2020. Por quê? Porque Muita o coisa tempo é mudou. outro, né? As coisas são outras, então eu sempre preciso estar me atualizando no mercado. O Brasil ocupa o 4º lugar na maior taxa de empreendedorismo inicial. Aham, a gente tem Que um ranking de incrível. empreendedorismo e o Brasil ele está no 4º lugar. Isso é incrível. Só que isso é muito incrível, mas as pessoas elas têm que empreender de forma consciente. Então, mais uma vez, eu falo isso e eu friso muito isso. Quando a gente empreende, a gente tem que saber empreender. A gente tem que buscar conhecimento, buscar informação, estudar e perder aquele orgulho de, ai, mas eu não vou perguntar, eu tenho vergonha, eu vou lá, ela vai me achar um burro se eu perguntar isso. Não, não existe pergunta burra, não existe coisa boba. Eu preciso perguntar, eu preciso me informar. É legal também você trocar essa experiência, né? Como você já tem falado. Com um comerciante maior, lógico, não pode ver ele só como uma pessoa que está disputando. Eu acho que quando a pessoa quer o bem do próximo, ela fala, não, olha, esse é o caminho, olha, tem que se preocupar com isso. Esse é o segredo, né? Se comunicar também é importante. Com certeza, é aquilo. Eu tenho que parar de olhar a loja do meu lado como a minha rival. Eu tenho que olhar ela como o meu companheiro. Então, a dificuldade que ela passou, eu já passei, vice-versa. A gente precisa conversar, a gente precisa trocar essa experiência. Isso é maravilhoso. E quando a gente não pensa nisso, como você falou, essa questão de dar o primeiro passo, de divulgar, de aprender, de conversar, de ter experiência, você pode acabar entrando dentro daqueles números de empresas que fecharam. Porque você não soube se qualificar, você não aproveitou o momento que passou, ou a crise, né? Você tem que saber, eu acho que hoje o comércio é meio camaleão, né? Tem que se adaptando com o tempo. Ah, o comércio de 2000, o restaurante de 2000 é um, o restaurante de hoje é totalmente diferente. Mais uma dica que eu dou é a reinvenção, né? Muitas pessoas, elas pensam, elas têm aquele comércio pequeno desde 2000 e eles nunca venderam delivery. Ah, mas o meu comércio sempre faturou 5 mil por mês e eu nunca vendi delivery. Por que agora em 2020 eu vou vender? Porque você faturava 5 mil sem delivery. E se agora você faturar 25 mil com delivery? Então as pessoas elas precisam se reinventar, né, nesse sentido também. Quando a gente fala que quase 90% dos brasileiros empreendem por necessidade de renda. Muitos também é para complementar a renda, Sim. para ajudar dentro de casa. Quando eu falo que isso, que as pessoas precisam empreender por amor, as pessoas precisam fazer o que elas gostam. Mas hoje a gente vive numa situação muito delicada, né? As pessoas estão sendo mandadas embora dos seus empregos, elas têm família para sustentar e não sabem como. Então, infelizmente, essa também é uma realidade. As pessoas, elas empreendem por necessidade. Dentro de casa tem muito isso, né? O marido ali está trabalhando, ou ao contrário também, né? Sim. O marido hoje está em casa e a mulher está lá vendendo o bolinho de pote, está sendo manicure. Então, assim, ela está trazendo a renda para dentro de casa, está usando a criatividade. E olha a criatividade aí novamente, né? É verdade, isso é incrível. E se a gente começa a falar também de empreendedorismo, falando um pouco aqui de Cubatão. Cubatão a gente sempre achou que fosse algo muito masculino, né? Polo Principalmente por polo industrial. industrial, é só homem. Aham. Não. Hoje o número de mulheres empreendedoras em Cubatão cresceu absurdamente. Olha aí, Então mulherada isso de me deixa muito Cubatão. feliz, porque é uma cidade que as pessoas elas têm essa visão muito masculina e hoje não é. As mulheres elas estão ganhando cada vez mais o espaço delas. Então isso é incrível. É incrível mesmo. E você acha que está faltando também isso? O homem também ter coragem de empreender, de fazer o que a mulher faz? Porque a mulher é corajosa, né? Eu faço, eu vou fazer. Eu tenho um exemplo, por exemplo, as meninas que vendem bolos aqui, é incrível em Cubatão. Quanto tem pessoas super criativas, as meninas estão trabalhando bastante. Tem aquela que está de bicicletinha, tem aquela que está com o seu carrinho na avenida, tem aquela que passa no carrinho na avenida e anda o bairro todo, a cidade toda. Tem aquela que só trabalha no delivery. Mas assim, eu sempre vejo a mulher, né, tendo mais coragem. O homem está precisando de um... Michael, se a gente fala de mulher nos negócios, as mulheres elas têm 16% mais escolaridade do que os homens. Olha aí, Tom. Isso já começa. Quando um homem pede empréstimo bancário, voltando ao assunto do empréstimo, os homens pedem mais empréstimos do que as mulheres. Atenção. Os homens, eles devem mais empréstimos do que as mulheres e as taxas para os Bonito, hein? homens são menores. Então, Que como que isso? funciona isso? Eu sou uma mulher, eu peço menos empréstimo nos bancos. Quando eu peço, eu fico menos inadimplente e as minhas taxas são maiores. Meu Eu, Deus. homem, eu peço mais empréstimo, eu tenho, isso é estatística, eu devo mais para o banco e as minhas taxas são menores, além do lucro dos homens. Isso já foi comprovado que os homens eles têm mais lucro do que as mulheres.
Então a mulher ela precisa dessa coragem exatamente por isso, para ela chegar ao lugar que ela quer, para ocupar a posição de empreendedora tanto quanto aquele homem, de ocupar a mesma taxa no banco, de ocupar o mesmo nome, a mesma marca que o homem também tem. Caramba, né? Olha só, uma informação importante aí, né? Mais uma vez, a mulher sempre ali estudando, se adaptando, correndo atrás, e a prova está aí nessa questão do machismo, ainda existe até nessas coisas simples, vamos dizer assim. Existe. Quando a mulher ela empreende, além dela empreender por necessidade também, ela acaba empreendendo em uma empresa. Às vezes é mais difícil uma mulher conseguir uma equiparação salarial, é mais difícil ela conquistar, né, como a gente fala, o seu lugar ao sol. Então, empreendendo, às vezes as mulheres acabam achando mais essa facilidade. Então, por isso que o número de empreendedoras mulheres, o empreendedorismo feminino está crescendo tanto, porque são várias mulheres querendo mostrar que elas podem, e elas realmente podem. E vem provando que está dando certo, é como você falou, cada dia mais e mais mulheres, né? Parece que o empreendedor hoje, o homem está pouquíssimo mesmo, e talvez seja aí por causa dos números, né? E a mulher também vai enfrentar essa dificuldade, ela vai entender, mas ela tem a força, ela tem a noção do que ela está entrando, no ramo que ela está entrando também. Com certeza. Se a gente fala, é que antigamente, isso também decorre de um processo histórico, de que a mulher, ela sempre foi fadada a acreditar que ela era menos, que ela podia menos, que ela não era inteligente o suficiente, que aquilo não ia dar certo. Então, hoje, vem ocorrendo uma desconstrução, né? E isso é em passos de formiguinha. Eu posso ter dentro de uma mesma residência várias empreendedoras, por exemplo? Com certeza, isso é incrível. Caramba, que legal. Então tem ali a menina que trabalha com manicure, tem a outra mulher que está vendendo bolo, todo mundo dentro de casa. E pode ser MEI também? Pode. E isso é ótimo, porque se hoje eu estou fazendo a minha unha, aí do lado tem a menina que faz o cabelo. Então, enquanto eu estou fazendo a unha, eu posso estar hidratando o meu cabelo, depois de hidratar o meu cabelo e fazer a minha unha, eu ainda posso comer um bolo de pote. Isso é incrível. Que incrível, É a gente unir o útil ao agradável. Olha aí. E por que não pensar tudo isso num local só? E pronto, aí as mulheres fizeram isso. É muito legal, né? Existe já, não tanto aqui na Baixada, mas nas grandes cidades, essa divisão de espaço, né? Então, existem mulheres que se juntam e dividem esse espaço, né? Olha, principalmente aqui em Cubatão tem aquelas galerias, as galerias Sim. pequenas que... Então, tem um box, a menina que faz cabelo, a outra que vende roupa, a outra que faz isso, o cafezinho. E aí, quando ela passa para fazer o cabelo, às vezes ela demorou muito no cabelo, ela passa para tomar um café, viu a blusa que ela gostou. Ali, ela já ajudou 3 empreendedoras mulheres. Ela já fez o cabelo, tomou um café e saiu dele com a blusa. E tem aquela outra mulher que já preparou tudo em um espaço só. Ela abriu um salão enorme, ela tem a sua loja, ela fez a sua própria linha de roupa, ela tem o seu salão, ela tem o restaurante, o seu questão de coffee break, tem tudo ali dentro. E isso também é um carinho, né? Isso é um cuidado, é o que eu costumo falar. Não é o café que a pessoa me oferece, isso a gente chama muito do tratamento, né? Então, eu gosto de ser tratada em qualquer lugar que eu vou. E eu não digo eu, Maria Eduarda, eu digo qualquer pessoa que entra em qualquer lugar, todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Isso é um dos diferenciais, isso é uma das dicas que eu dou. Não é o café que eu ofereço, é a maneira que eu ofereço o café, é a bolacha que eu coloco do lado, é o cuidado, às vezes é uma mensagem. Café todo mundo vende, mas que você colocar uma mensagem de bom dia no café. Um biscoitinho a mais, isso é incrível, né? Um biscoitinho diferente. Então, isso é um diferencial. Isso a pessoa se sente querida, a pessoa sente, caramba, ela se preocupou comigo, ela foi, ela montou o café, ela escolheu uma mensagem especialmente para mim. Ela se sente cuidada. É ser visionária, né? Porque, por exemplo, quando você está dentro desse salão, quando a gente deu o exemplo ali, mas que ali ela colocou um coffee break, ela colocou, por exemplo, o homem hoje, né? Um salão do homem ali tem até videogame. Aí tem a sinuca, ele buscou tudo ali, porque eu sei que o meu cliente gosta, eu acho que ele vai gostar mais ainda se eu fizer isso. Mais uma vez, o que você falou sobre estudar o empreendimento, estudar o que você quer, ver o que eu posso fazer, o diferencial. E é aquilo que a gente fala de fidelizar cliente. O cliente, ele vai e ele vem pelo preço. A gente não tem que pensar em clientes, nós temos que pensar em fidelizar amigos. A gente não pode pensar em entregar valor, a gente não pode pensar em entregar preço, a gente tem que entregar valor. Então, olha que cuidado do homem que corta o cabelo e tem à sua disposição um videogame, uma mesa de sinuca enquanto ele corta o cabelo. Gente, isso é incrível. Até uma bebidinha, já pensou, Tito? Que maravilha. Até um golinho ali de... O homem cada vez mais vai querer ir ali. Por quê? Porque tem vários salões, mas só que ele oferece a sinuca, só que ele oferece a bebidinha, só que ele oferece esse diferencial, esse chique. Cuidado. O pessoal deve estar falando assim, é só o Tito que bebe, né? Não, mas beber um cafezinho, né, Tito? Um cafezinho sempre é bom, né? Paulo Tito adora um café, né? E, olha, tem uma pergunta aqui de uma pessoa, acho que você deve conhecer, a Manu Marge. Como eu, adolescente, posso empreender e conseguir futuramente fazer uma empresa?
Primeiramente... Quantos anos você é, Manu? 17 anos. Manu, seja bem-vinda. Primeiramente é você estudando, é você descobrindo o seu segmento e é você... É aquilo que eu falei no começo, o que faz o seu olho brilhar. Com o que você gosta de mexer? Novamente, Troca de olhar. Eu gosto de mexer com aquilo, então eu vou estudar aquilo. Eu vou pensar a longo prazo. Eu só tenho 17 anos, compensa eu abrir uma empresa agora? Talvez não, mas eu posso criar um Instagram? Eu posso já começar a divulgar? Eu posso começar a sondar o mercado para ver se aquilo tem uma probabilidade de dar certo? Então é com essas pequenas coisas que a gente começa. A gente ouviu falar muito nesse momento sobre coletivos, né? Estamos vivendo um grupo assim, de pessoas, né, buscando essas parcerias, a questão dos coletivos, cada um participa um pouquinho, também é algo que está acontecendo muito. Inclusive na política, por exemplo, você tem aí hoje vereadores que compartilham, né, o mandato. O que você acha dessas ideias? Eu acho incrível, porque foi o que eu falei lá no começo. Quando a gente compartilha essas coisas, quando a gente para de ver o outro como um rival, as duas pessoas crescem, né? Aquela velha frase, eu sozinha eu posso chegar em algum lugar. Eu com alguém eu posso chegar muito mais longe. Então, eu tenho que entender que as pessoas elas não são rivais. Elas são empreendedores e tem espaço para todo mundo. Tem sempre espaço para todo mundo? É importante dizer isso, né? Que as pessoas acham que a questão da dificuldade, como você falou, não precisa ter estrutura física, mas tem sempre espaço. Não pode se preocupar com isso. Sempre tem espaço se a gente souber trabalhar. Bolo de pote tem todo mundo vendendo. Qual é o diferencial que o seu bolo de pote vai dar? Trufa tem todo mundo vendendo. Qual é o diferencial que a sua trufa dá? Então, espaço tem para todo mundo. Você sempre tem que pensar no diferencial. Por que as pessoas vão comprar de você? E assim você vai conquistar o seu público. Gente, a Maria Eduarda, tadinha, tá dando trabalho. Eduarda, você já tá quase fazendo o seu canal no YouTube em breve. Ah, meu Deus. Tão bem que tá, né? É a Diana Stefano, é isso, gente? Depois corri se eu estiver falando errado o sobrenome, tá? Eu, como mãe, como ter tempo para pesquisar, investir, criar e fazer tudo acontecer, tendo pouquíssimo tempo, realmente, Diana. Olha, a mulher, realmente, ela carrega tanta mala, né? Tanta coisa ali. Planejamento. A palavra-chave é planejamento. Se eu sei que o meu filho costuma geralmente acordar às 9, eu vou acordar às 5. Para planejar o meu dia das 5 às 9. Se eu sei que o meu filho dorme 2 horas por dia à tarde, então eu vou me programar para eu fazer aquilo enquanto ele está dormindo. Se ele geralmente acorda mais tarde, por que eu não posso? Se ele acorda às 10, por que eu não acordo às 4 da manhã? E não produzo tudo o que eu tenho que produzir, faço todos os meus posts e só me organizo durante o dia para quando ele acordar. A palavra-chave de tudo nessa vida é planejamento. E muita gente hoje está dentro de casa compartilhando. A mulher está fazendo, o homem vai fazer a entrega. A mulher está fazendo ali alguma coisa da marmita ou da questão da alimentação, então está vendendo roupa, o marido está entregando, ele já colocou o homem para trabalhar. Olha, voltando para esse assunto que eu falei no começo Daisy Cakes, que ela usou o primeiro auxílio dela para empreender. Sim. O marido dela e a sogra entregavam de bicicleta os bolos que ela fazia. Então ela movimentou uma casa inteira, uma economia inteira que estava parada, tudo em função dos bolos de pote dela. Então ela faz, ela divulga, o marido e a sogra entregam. Está ajudando todo mundo. Com certeza. Mais uma vez, é lindo, né? É incrível. O Leandro Gianoca, grande abraço para você, Leandro. Boa tarde. Creio que a pandemia acabou, de certa forma, dando um empurrãozinho, incentivando as pessoas a buscarem formas diferentes de manter a renda familiar e, na dificuldade, acabaram se tornando microempreendedores. Às vezes, as circunstâncias diversas acabam sendo impulso. Está chegando perguntas aqui, vai subindo, tá? E muitos precisam para mudarem de vida. E durante a pandemia, a criatividade teve que ser ativada por falta de opções. Então, acreditem no seu potencial. Exatamente. Quando eu estou em uma empresa registrada, que eu tenho uma estabilidade, que eu ganho bem, por que eu vou arriscar tudo aquilo para empreender? Geralmente as pessoas não vão. Mas quando eu não tenho um emprego, eu não tenho uma estabilidade, por que eu não vou empreender? Então, a pandemia, né, o isolamento social, toda essa crise que a gente vem enfrentando, ela contribuiu com isso, né? De ajudar as pessoas a despertarem, dar aquele empurrãozinho naquele sonho que elas sempre tiveram e às vezes faltava coragem. E a coragem é importante, né? A gente tem, por exemplo, casos de pessoas que venderam o seu carro para empreender. Eu precisei comprar equipamentos para mim fazer o trabalho, mas dei um passo para trás para dar 2 para frente. Tem que também entender isso, né? Com certeza, a gente precisa entender que quando a gente começa a empreender, a gente não vai ter dinheiro da noite para o dia. Não adianta falar que hoje eu vou começar a empreender para ter dinheiro amanhã. Então, eu preciso me organizar e eu realmente preciso abdicar de algumas coisas
que eu quero e que eu faço. Então, se eu era uma pessoa que saía todos os dias e quero empreender, por que eu não vou deixar de sair para juntar o dinheiro para poder empreender? Olha Se eu sou uma aí. pessoa que tenho 2 carros, por que eu não vendo um carro ou vendo os 2, troco por um mais barato para poder juntar dinheiro para empreender? É tudo questão da gente se readequar. Eu vou parar de andar um pouquinho na balada, que eu ia toda sexta ou sábado, para me poder. Com Tem certeza. que fazer sacrifícios. Com certeza, né? Os sonhos virarem Eu realidade. acredito que nada vem fácil na vida, né? Não adianta, é o que eu falo, não adianta eu olhar aqui e falar, gente, por favor, empreendam que é fácil. Não é fácil empreender. Empreender precisa de perseverança, empreender precisa de coragem. Quando você empreende, você vai chorar, você vai se desesperar, mas ninguém vai te falar, ninguém vai te dar uma sensação tão boa quanto o empreendedorismo. O empreendedorismo, ele é difícil, mas por ele ser difícil, ele é gratificante. Com certeza essa entrevista vai estar no YouTube, que a galera vai assistir quando buscar, né, as mulheres empreendedoras. A Diana tá falando, meu Deus, onde te acho para arrumar minha vida? Olha aí, Diana, muito obrigado pelo seu carinho aí, com a nossa convidada, também com a TV Câmara. Eu queria aproveitar, passando para a sua vida. Você já passou algum momento assim, Maria Eduarda? Você falou, meu Deus, Mike, eu achei que não ia dar certo também. Eu já passei por isso, mas eu enfrentei. Maico, se eu te contar minha história de vida, você vai achar engraçada, mas eu trabalhava em uma empresa onde eu era registrada, onde eu ganhava bem, e eu me formei na faculdade, e eu não trabalhava na minha área. E eu trabalhei mais 8 meses depois da minha formação, e eu toda hora pensava, eu estudei tanto, eu faço tanto, pra quê? E teve um belo momento que com a minha sócia, Jéssica, nós decidimos abrir um escritório. Eu saí de um emprego que eu era registrada, que eu ganhava bem, que eu tinha uma estabilidade para arriscar, para empreender. Eu era uma pessoa que eu gostava muito de sair, que eu gostava muito de gastar, e hoje eu não faço mais isso. Hoje eu tenho um controle da minha vida porque eu resolvi empreender, porque eu resolvi abrir o meu escritório. Então eu sei que por um período de tempo eu vou precisar abdicar de algumas coisas em razão do meu sonho. Você passou por esse meio Eu ainda também? passo por isso, com certeza. Eu abri um escritório muito recentemente, não fez nenhum ano ainda. E é o que eu falo, empreender é difícil. Todos os dias a gente pensa como nós vamos manter o cliente que temos, como a gente vai angariar novos clientes, como eu vou pagar os boletos, como eu vou pagar o aluguel. E é difícil, eu não vou falar que é fácil, não vou falar que a gente não fica preocupado. Mas se a gente tiver perseverança, se a gente se reinventar todos os dias, dá certo. Mas dá medo. Mas se der medo, vai com medo mesmo que dá certo. Vai com medo. Você falou sobre você falava muita palavra sócia, né? E temos a Jéssica, mandar um grande abraço para ela, que está também fazendo parte da nossa sexta-feira aqui com as mulheres. Mas é interessante isso, a questão da sociedade também, ser sócio de alguém. Tem que ter devido cuidados, confiança. Eu acho que para você ter, eu acho não, eu tenho certeza, né? Porque eu tenho uma sócia e se eu não confiasse 100% nela, eu não teria uma sociedade com ela. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa ter confiança uma na outra. A gente precisa ter confiança, a gente precisa apoiar decisões. A gente precisa entender numa sociedade que não é o que eu quero, não é o que ela quer, é o que é melhor para a empresa, né? Então, a gente precisa de muita maturidade para poder levar uma sociedade. Porque não é o que eu quero, não é o que ela quer, é o que nós queremos. Porque as pessoas têm muito medo, né? Hoje, né, Maria Eduarda, quando fala assim, a sociedade não dá certo não, começa bem, depois é a questão da confiança, talvez de passar por essa dificuldade que já passaram juntos, já entendem, né, como é que acontece também no dia a dia e saber enfrentar. E é o que você falou, não é o que é bom para mim nem para ela, é o que é bom para a empresa. É uma dica importante. Eu acho que o principal é a maturidade, né? Saber que a gente vai divergir durante vários momentos. Eu falo por experiência própria. A Jéssica sabe olha muito aí, bem. Que legal. Já falo, teve, não. Tem todos os dias. Olha que legal. A Jéssica gente, com tá certeza pode confirmar isso, porque Uhum. a gente diverge muito, mas a gente tem que ter a maturidade para entender que estamos divergindo naquele momento. Da porta do escritório para fora, somos amigas e isso não tem, a nossa sociedade não tem nada a ver com isso. Tá vendo? Então é normal a gente ficar brigando aqui com o pessoal aqui da produção certeza. aqui. Toma o café agora, água gelada, não vou tomar. É normal. Com certeza. Faz parte do dia a dia. Faz parte, eu acho que tudo com respeito, né? Tudo que envolve respeito, tudo que é pro bem de uma coletividade dá certo. Eu acho que é legal também que depois acontece tudo, aí depois de 2 dias, eu ver que alguma coisa deu certo, eu falo, caramba, a gente brigou, a gente falou isso, mas olha só que legal, deu certo, né? Com certeza, a gente faz muito isso, né? Hoje a gente briga, passa 2, 3 dias e fala, meu Deus, a gente brigou por isso, mas que bom que deu certo, né? Só você fica sem se falar também, assim não, né? Não tem como, não né? tem como, porque olha, precisa uma da outra. Deve ser, tô com raiva, corta aqui, aí fica sem falar. Não tem como, porque é o que eu te falo, para você ter uma sociedade, você precisa ter maturidade. Você não pode abrir uma sociedade pensando na primeira briga que der,
não fala mais comigo porque eu não quero mais falar com você. Não é assim. Sim. Você tem que pensar que você contraiu uma responsabilidade, você tem uma empresa com aquela pessoa, então você precisa dela e ela precisa de você. Então a palavra-chave da sociedade é maturidade. Posso estar ali sem falar com a pessoa, mas quando eu entrei dentro da sala, eu sou um profissional. Eu posso como estar dentro de uma brigada empresa. com ela. Se entra um cliente, o cliente não tem que saber o que acontece. Mas não que isso aconteça no meu caso. Incrível, que legal, né? Ah, Manu, mais de falar, acompanhei isso de perto, foi punk mesmo. Olha aí, tá vendo? Depois a gente vai pegar os relatos dela contando pra gente, tipo, arquivo confidencial, E ela é vai ficar falando verdade. nos vídeos. E eu falo isso porque eu vivi isso na pele e eu vivo na pele, né? Eu não tô falando de estudo, só de estudo. Eu estudo muito para isso, mas além de eu estudar empreendedorismo, eu sou empreendedora. Isso é legal. Além de eu falar de sociedade, eu tenho uma Porque você já sociedade. passou por Então eu isso, você passo passa por isso, exatamente. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto do que eu faço, porque em cima do meu erro, eu ajudo tantas outras pessoas a não cometerem o mesmo erro. Ou também cometerem os mesmos acertos, porque a vida não é só feita de erros, não só feita de acertos. A gente pode errar, né, também, Com né? certeza. É em cima do erro que a gente aprende, né? Se a vida a gente só acertasse, tudo viesse fácil, não ia ter graça. Talvez o ideal é você aprender com os erros dos outros, mas se acontecer com você, né? Tudo bem também, né? vai ter que aprender. Vamos juntos. E você vê, a gente faz com tanto carinho, com tanto amor, que já chegou o final do nosso programa. Tem entrevista, tem foco, já estamos chegando ao final. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram aqui, através da nossa live no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, todas as nossas redes sociais. A galera participou, deixou muito coraçãozinho, joinha e tudo mais. Maria Eduarda, foi rápido, 1 hora, tá vendo aí? Foi rápido. Sempre esse programa tá show. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, como eu sempre falo, esse é o papel da TV Câmara, levar informação, prestação de serviço, e a gente tem essa sexta-feira dedicada para as mulheres. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E está sempre inativa. Conhecer as redes sociais, como é que faz? Com certeza, eu tenho a minha rede social, @dudamage com 2 Is, e a Jéssica, @consulte Jéssica Feitosa. Então lá também nas nossas redes sociais a gente dá várias dicas para esses empreendedores. Eu quero aproveitar que você deixa então uma mensagem para nossas mulheres, na nossa cidade de Cubatão principalmente, mas para todas as mulheres, que toda sexta-feira é um espaço reservado para você, mulher. Mulheres que querem empreender, tenham coragem, tenham força, porque vocês podem. Nós mulheres podemos chegar aonde nós quisermos. Basta planejamento, basta a gente se organizar. E eu tô aqui para ajudar vocês nessa caminhada. Olha que orgulho, tá vendo aí? A Diana mandando um grande abraço, até mais, adorei. Lembrando que estamos sempre ao vivo, tá bom? E o programa Entrevista em Foco é sempre às 15 horas, convidados super especiais com vários temas profissionais para você participar através da nossa live no Facebook. Então, de segunda a sexta nós temos Entrevista em Foco, lembrando que terça-feira é o dia que a gente não tem por ter a sessão aqui diretamente no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. E até mais, boa tarde.